Olha, receber um diagnóstico de câncer de reto é um baque. Não tem como negar. E, vamos ser sinceros, muitas vezes o medo não é só da doença em si, mas do que vem depois. Mas e se existisse uma chance real de evitar a cirurgia que tanto assusta? Hoje, a gente vai entender como a medicina de precisão está literalmente mudando o jogo para um grupo bem específico de pacientes, trazendo uma esperança que até pouco tempo parecia impossível. E é exatamente isso. Essa palavra colostomia carrega um peso enorme. A ideia de ter que viver com uma bolsa, mesmo que por um tempo, mexe com tudo, com a rotina, com a autoestima, com a identidade da pessoa. É um medo muito real, muito profundo que vai muito além da sala de cirurgia. Mas é justamente a partir desse medo que a ciência avançou. A grande virada de chave, a grande descoberta, é que a resposta para um tratamento diferente não está no tamanho do tumor ou onde ele está, mas sim no seu DNA. Existe uma assinatura genética, digamos assim, que pode abrir uma porta completamente nova. Uma porta que leva a um tratamento sem bisturi. E aqui estão as siglas que importam: DMR e MSI. Parece complicado, né? Mas pense nelas como se fossem o calcanhar de Aquiles do tumor. É um código genético específico que, quando a gente encontra, nos mostra um ponto fraco, uma vulnerabilidade que podemos atacar. E descobrir se o tumor tem ou não essa assinatura vira um passo fundamental. Ok, mas como é que a gente explora essa fraqueza do tumor? A resposta tem um nome: imunoterapia. E para a gente entender direitinho como ela funciona, vamos usar uma analogia bem simples. Imagina que as células do câncer são como espiões, tentando se infiltrar no nosso corpo. A maioria deles usa um disfarce perfeito, e o nosso sistema de defesa, o sistema imune, simplesmente não os reconhece, passam batido. Agora, os tumores com aquela assinatura DMMR, bom, o disfarce deles é muito mal feito, sabe? Cheio de furos, deixa um monte de pistas para trás. O que a imunoterapia faz? Ela não ataca o câncer diretamente, ela é mais esperta. Ela basicamente tira a venda das nossas células de defesa e diz: olha ali, aquele cara com o disfarce todo errado, pega ele. E aí nosso próprio corpo faz o trabalho, e faz com uma eficiência impressionante. E quando o nosso corpo consegue eliminar o inimigo dessa forma tão precisa, a gente chega numa possibilidade que, até ontem, era coisa de filme. A chance de uma cura completa sem precisar de cirurgia. Isso graças a uma estratégia que a gente chama de watch and wait, ou seja, observar e esperar. E essa é a pergunta de $1 milhão, né? A pergunta que todo mundo se faz quando recebe o diagnóstico. É possível sair dessa, sem o bisturi, sem a bolsa, sem as marcas de um tratamento tão agressivo? É possível vencer a doença e preservar a qualidade de vida? E a resposta, felizmente, é sim. Sim, é possível. Mas, atenção, e esse mais é gigantesco. Isso vale especificamente para o grupo de pacientes que tem aquele disfarce falho, ou seja, os tumores com a assinatura DMMR ou MSI. Para essas pessoas, o cenário mudou completamente. Mas atenção, essa estratégia de observar e esperar não tem nada de passiva. Muito pelo contrário. Depois da imunoterapia, se todos os exames mostram que o tumor sumiu, a pessoa entra num regime de vigilância máxima. É um monitoramento super rigoroso, com exames de imagem, colonoscopia, tudo bem de perto e frequente, para ter certeza absoluta que a doença não vai voltar. Agora, com essa notícia tão boa, a gente precisa ter uma conversa muito séria e botar o pé no chão. Por mais revolucionário que tudo isso seja, essa abordagem, infelizmente, não serve para todo mundo. É fundamental entender quem não se beneficia dela para a gente alinhar as expectativas. E aqui está o ponto crucial. A grande maioria dos tumores de reto não tem essa característica genética. E para esses casos, não tem mágica. A cirurgia, junto com a rádio e a químio, continua sendo o pilar, o caminho mais seguro para a cura. E vale lembrar, mesmo para quem entra no protocolo de observar e esperar, se o tumor der qualquer sinal de que está voltando, a cirurgia se torna uma necessidade imediata, sem discussão. Isso tudo nos leva para a parte mais importante de toda essa nossa conversa. A informação mais prática, aquela que quem recebeu o diagnóstico precisa saber. O que fazer para descobrir se esse caminho é uma opção? Existe um primeiro passo que pode mudar tudo. Então, por onde começar? Qual é a pergunta que precisa ser feita? O que pode definir todo o plano de tratamento daqui para frente? A resposta é esta. O passo mais importante é conversar com a equipe médica e perguntar especificamente sobre o teste de imunohistoquímica para saber o status de MMR ou MSI.
Esse resultado é a chave. É a informação que empodera a pessoa a fazer parte da decisão, a discutir as opções. É a pergunta que precisa ser feita. E toda essa revolução nos faz pensar numa coisa maior, né? Sobre o futuro do tratamento de câncer. A gente não está mais falando só em remover a doença a qualquer custo. A gente está falando em como curar da forma mais inteligente, mais humana e menos agressiva possível. E é isso. No fim do dia, a missão é essa. A grande evolução não é só ter uma arma nova contra o câncer, mas saber usar essa arma para curar a pessoa, não apenas a doença. Preservar a qualidade de vida, a dignidade. O objetivo é que, após a cura, a vida continue plena. E esse futuro, felizmente, já começou.